Plantão urgente. Gerson aceita a proposta do Zenit e Flamengo pode fazer a maior venda da história. Coringa pode sair por mais de 200 milhões de reais. Mengão faz terceira proposta ao Dínamo por Jorge Carrascal. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A informação principal desse vídeo, um plantão urgente, o Gerson está sendo vendido ao Zenit. O Zenit, inclusive, acertou todos os detalhes, valores salariais, tempo de contrato, cláusulas, bonificações. Gerson vai receber 3 vezes mais o que recebe aqui no Flamengo. O contrato ainda possui uma série de bônus que podem ser batidos a depender de metas atingidas. O Zenit já avisou, inclusive, aos representantes do Gerson que vai pagar a multa, 25 milhões de euros. Isso aí, convertendo para o real, dá 160 milhões de reais. O Flamengo exige o pagamento dessa multa à vista. Então essa multa não pode ser parcelada. Será 160 milhões no Pix, na hora, caindo nos cofres do Mengão. A gente vai trazer aqui algumas metas impostas pelo Zenit ao Gerson, segundo o Júlio Miguel Neto. Bônus por gol mais assistência, bônus por gol ou assistência. Qualquer um dos dois. Se fizer gol ou se der assistência, mais 25 milhões de euros. Bônus a cada 5 pontos conquistados lá no Campeonato Nacional. 30 mil euros. Bônus de não transferência a outros clubes, a cláusula de fidelidade. 500 mil euros a cada janela de transferências. Convocação para a Copa do Mundo de seleções, 150 mil euros. Além disso, o clube do Zenit disponibilizará casa, carro de forma gratuita ao jogador. Agora entra uma questão importante, né? E uma informação que saiu agora. E por isso pode ser a maior venda da história do clube de regatas do Flamengo, superando aí Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e tantos outros. E ninguém estava falando disso até agora. E por isso o Gerson pode ser vendido por mais de 200 milhões de reais. O Vene trouxe agora nas suas redes que além dos 25 milhões de euros, o Flamengo entende que terá direito a receber mais 50 milhões de reais caso o Gerson decida quebrar o contrato e pagar a multa rescisória para ir ao Zenit. E para você entender, o contrato entre Flamengo e Gerson, nessa renovação recente, ficou acordado que, caso alguma parte decida pela quebra do compromisso sem justa causa, a outra parte pode exigir o pagamento do valor integral do direito de imagem referente até o fim do vínculo de 2030, totalizando, neste momento, 50 milhões de reais. Com isso, o Flamengo pode receber os 25 milhões de euros, hoje algo em torno de 160 milhões de reais à vista, e receber mais 50 milhões de reais de multa. E aí isso dá um total de 210 milhões de reais, ou seja, o camisa 8 ficaria marcado aí na história como a maior venda do Flamengo, 210 milhões de reais. Agora resta saber quem é que vai pagar essa multa. Se é o Marcão, que está aí negociando a saída do Gerson, mais uma vez, do Flamengo, não é a primeira saída, não é a primeira venda do Flamengo, lembrando que o Flamengo já vendeu o Gerson para o Olympique de Marseille, ou se é o Zenit, que vai pagar aí, além dos 160 milhões, mais 50 milhões de reais. Se o Zenit vai pagar aí os 210 milhões de reais. O Zenit é apaixonado pelo futebol do Gerson. Eles tentaram levar o Gerson em várias oportunidades. E aí agora é fácil explicar por que a multa do Gerson era 200 milhões de euros, mais de 1 bilhão, era 1 bilhão e 200 milhões de reais,
E nessa nova renovação, essa multa de 200 milhões de euros caiu para 25 milhões de euros. Foi uma imposição dos representantes do Gerson, porém, em contrapartida, o Flamengo colocou aí essa cláusula de rescisão, 50 milhões de reais. Então, estava todo mundo criticando o Flamengo hoje cedo por permitir que essa multa caísse de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. Só que o pessoal não sabe que na negociação teve essa imposição por parte dos representantes do atleta. Eles falaram, olha, se a multa não cair de 200 para 25, facilitando uma venda futura, a gente não faz negócio. E aí o Flamengo amarrou tudo, deixou esses 50 milhões de euros lá. Se alguém quebrasse esse contrato sem ser por justa causa, teria que ter o pagamento desses 50 milhões de euros referentes ao contrato de imagens até 2030, ano final desse novo contrato do Gerson. E aí, torcedor, deixa nos comentários. Antes era 160 milhões, agora já são 210 milhões com esses 50 aí, né, da multa contratual com o Flamengo. Deixa aí nos comentários o que você acha. Esportivamente é uma perda enorme. O Gerson é capitão, né, do maior time do país. Aliás, com isso chegou à seleção brasileira. Já foi convocado aí na primeira do italiano Carlo Ancelotti. A Copa do Mundo acontece ano que vem nos Estados Unidos, né? Estamos há um ano para a Copa, mas é a vontade do atleta, né? O atleta coloca tudo isso na balança e aí, de repente, pensa, né, no dinheiro e aí acabou aí aceitando essa proposta do Zenit. Por fim, eu lamento muito que o Gerson deixe aí o pai estragar a carreira dele. E esse caso me lembra muito o Neymar pai, né? O que o Neymar pai fez com a carreira do filho. São algumas decisões também que são tomadas por quem está acima, né? E o próprio BAP, em um determinado momento, ironizou quando o Flamengo estava negociando essa última renovação, essa renovação recente, dizendo o seguinte, o atleta Marcão é quem sabe, né? Transferindo a responsabilidade para o pai do Gerson, ou seja, o que o atleta Marcão quiser vai ser feito. Ele é quem manda, ele é quem comanda. E ontem a gente estava falando do Carrascal, né, e eu coloquei aqui uma frase do Dr. Marcos Mota, para mim o maior advogado aí do mundo da bola. Quem controla o jogador controla a operação. Então, seu Marcão, que é o pai, controla o Gerson, ele controla toda a operação e já está nesse namoro antigo aí com o Zenit e está muito próximo disso virar casamento. O que falta agora? O Zenit pagar aí a multa de forma à vista. Não se sabe se vai pagar agora, hoje, se vai pagar amanhã ou se vai pagar depois da Copa do Mundo de Clubes. Se pagar hoje, um abraço, Gerson, nem disputa a Copa do Mundo de Clubes, porque, na minha opinião, é que vai botar um jogador numa competição dessa internacional, sendo que ele já é jogador de outro clube. Como é que fica a cabeça do Gerson, né? Enfim, a minha opinião é o seguinte, vendeu, pagou a multa hoje, pagou a multa amanhã, pagou a multa antes do embarque para os Estados Unidos, já libera o Gerson aí para ele curtir férias e depois ir lá pro Zenit. Então, valores finais aí para o torcedor entender, 25 milhões de euros a multa à vista, 160 milhões de reais, e tem esses 50 milhões de reais que o Flamengo colocou em cláusula em caso aí de quebra de contrato, tá? Direitos de imagem, essa informação nova do jornalista Vene Casagrande e os bônus que o Gerson pode ganhar aí com a camisa do Zenit, algumas metas aí estipuladas em contrato, bônus por gol ou assistência, vai entrar aí 25 mil euros na conta. Bônus a cada 5 pontos conquistados lá no campeonato, 30 mil euros, né, entrando aí na conta, 500 mil euros a cada janela de transferências e convocação para a Copa do Mundo de seleções e mais 150 mil euros, né? Além disso tudo, o clube vai dar casa, carro e vai ter aí tratamento VIP. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. A gente está perdendo o Coringa. Ainda sobre mercado da bola, o Flamengo eleva a proposta por Carrascal a 13 milhões de euros. Lembrando que o valor que o Dínamo quer para liberar o meia colombiano é de 15 milhões de euros. O Flamengo agora estaria chegando a 13 milhões de euros, 82 milhões de reais. O Flamengo, nessa terceira proposta enviada, 11 milhões fixos, 70 milhões de reais,
mais 2 milhões de euros, totalizando aí 13 milhões, esses 2 milhões de euros em bônus por metas. O Dinamo até o momento não respondeu essa terceira proposta do Flamengo, só que, segundo a jornalista Raíza Simplício, o Dinamo pode aceitar menos de 15 milhões de euros para vender Jorge Carrascal. Ela ouviu de uma pessoa muito próxima da negociação que o Flamengo precisa aumentar um pouco mais o valor fixo e deixar as metas mais fáceis. Um exemplo dado por essa pessoa: se o Flamengo oferecer 12 milhões fixos e mais 2 em metas simples de serem alcançadas, como um título nacional a longo prazo do contrato do jogador e um número X de convocações, ele normalmente é sempre convocado para a seleção colombiana. Aí sim o Dinamo pode topar na hora. Então, gente, uma negociação que está muito próxima também de ser concretizada. O Flamengo está aí acertando a contratação de Jorge Carrascal. Se não acontecer agora para o Super Mundial de Clubes, deve acontecer para o segundo semestre, agora a janela de julho, na sequência da temporada, após o fim aí da competição internacional da FIFA, a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. É só esticar um pouquinho a corda daqui, esticar um pouquinho dali. Se o Flamengo quer muito o Carrascal, ainda mais com o dinheiro que está entrando da venda do Alcaraz, o dinheiro que vai entrar aí pela venda do Gerson, e ainda tem o Wesley, que pode ser vendido, Carrascal pode ser o segundo reforço do Flamengo nesse meio de temporada. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante. O seu like, o seu joinha ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!